Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre um tema que é simplesmente fascinante, que é simplesmente apaixonante e que desperta a curiosidade e o interesse de todos aqueles que se debruçam sobre ele. Nós vamos falar sobre introdução à escatologia. Mas o que é de fato escatologia? Então nós vamos, a título de introdução, tentar responder aqui, de forma didática, 4 perguntas sobre escatologia. O que é escatologia, em primeiro lugar? Por que estudar escatologia? As 4 certezas da escatologia e as dificuldades do estudo escatológico. Mas o que é escatologia? Escatologia nada mais, nada menos é do que o estudo das últimas coisas, a junção dos verbos gregos, escatós e logia, que significa os últimos ou os fins dos tempos, o estudo dos fins dos tempos. E todas as religiões existentes têm a sua própria definição de escatologia. Então, escatologia não é uma exclusividade dos cristãos, mas a maioria das religiões tem a sua própria visão, a sua própria interpretação de como será o final dos tempos. Porém, o nosso objeto de estudo é a escatologia revelada na Bíblia. Então, nós vamos falar de escatologia bíblica. O que a Bíblia diz, ou alguma coisa que a Bíblia diz a respeito do fim do mundo, ou do fim dos tempos. E por que a gente deve estudar escatologia? Irmãos, nós somos, por natureza, curiosos e queremos saber sobre o futuro. Veja como faz sucesso, ou como é popular, o estudo da adivinhação, da necromancia, da cartomancia, do tarô, ou dos videntes, ou dos profetas, ou daqueles que, de alguma forma, sabem dizer o que vai acontecer amanhã. Então, nós somos fascinados em saber o que vai acontecer no futuro, e muito mais, a gente quer ter o controle sobre o futuro. Então, o ser humano sempre foi fascinado em querer saber o que vai acontecer e ter o controle sobre o que vai acontecer. Então, por que a gente quer estudar escatologia? Para a gente ter o conhecimento do que vai acontecer e o controle sobre o que vai acontecer? Não parece ser essa a ideia da escatologia bíblica. Se você estava quer estudar escatologia bíblica para ter, um filme de Hollywood, com todas as minúcias e detalhes do que vai acontecer no futuro, infelizmente, a escatologia bíblica não fornece para nós esse material e não visa cumprir esse propósito. Então, quando a gente estuda escatologia bíblica, a gente não consegue definir ou decifrar todos os detalhes ou as minúcias de como serão os finais dos tempos. Eu que estudo, essa é a minha área de estudo já há alguns anos, eu vejo que as pessoas elas querem saber detalhes, Será que vai ter Coca-Cola no céu? Será que a gente vai, reconhecer as pessoas? Então as pessoas será que no céu a gente vai dormir? Então as pessoas elas querem ter uma riqueza de detalhes muito grandes e parece que a Bíblia não cumpre esse propósito. Mas então por que a gente tem que estudar a escatologia? Então eu coloquei aqui pelo menos 2 propósitos que eu julgo que são importantes para a gente estudar escatologia. Em primeiro lugar, o estudo da escatologia visa mostrar que Deus tem o controle da história nas suas mãos. Que Deus vai intervir na história da humanidade, que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele é o começo
e ele é o final da história, e ele também é o meio da história. Então, quando a gente estuda escatologia, a gente vê que o desfecho da raça humana, ou o desfecho da história da humanidade, está nas mãos do Senhor e está sobre a sua soberania. Então, eu acredito que a proposta escatológica é prover esse material para a gente, de que a história não está ao léu, não está ao acaso, não está desgovernada, mas Deus está no trono e Ele tem o controle de todas as coisas. E a segunda, e talvez tão importante propósito para estudarmos escatologia, é para que nós estejamos preparados. Eu acho que essa é a tônica de Jesus, e essa é a tônica dos profetas ao falar sobre os eventos do fim. Não é prover para a gente um cronômetro, onde a gente coloque lá um contador. Não, agora faltam 30 dias para a vinda de Jesus. Faltam ali 24 horas para o arrebatamento. Nossa, o sol escureceu, então agora eu vou me converter. Não, na verdade, esses sinais, ou toda a provisão escatológica, visa cumprir para a gente uma espécie de estejam preparados. Estejam preparados. E eu até separei alguns versículos aqui. O meu grande desafio hoje é o tempo, porque a gente quer ter um momento de interação com vocês. Mas eu vou ler aqui com vocês algumas referências onde os autores bíblicos, principalmente o Senhor Jesus, ao falarem sobre escatologia ou sobre o final dos tempos, mostram que o propósito é: estejam sempre preparados. Então, em Lucas 12:40, ele fala assim: estais vós também apercebidos, porque uma hora que vocês não pensam, virá o Filho do Homem. Em Marcos 13:32-33, ele fala assim: quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa é uma boa pergunta para você fazer. Jesus não sabe o dia? Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Apocalipse 3:3, Jesus diz: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua nudez. Então, veja que a ideia de Jesus é mostrar que nós devemos estar prontos. Que a vinda de Jesus é iminente, é repentina e é imprevisível. Os sinais servem para que a gente se prepare, para que a gente esteja pronto. Porque aqueles que tentarem adivinhar ou buscar saber o tempo vão ser pegos ou apanhados de surpresa. Terceira pergunta aqui é as 4 certezas da escatologia. Então, quando a gente fala sobre escatologia, a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade. Porque escatologia, dentro da teologia, não é matemática, não é uma ciência exata. Eu costumo dizer que em escatologia a gente tem muito mais pergunta do que resposta. A gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Por quê? Primeiro, porque a escatologia e a sua grande maioria, a sua grande porção bíblica está no livro de Apocalipse, fala de linguagem simbólica. Não quero entrar nisso agora, mas o Apocalipse é um livro simbólico, do seu começo até o seu final. Então, entender e interpretar esses simbolismos é um grande desafio. A segunda é porque a escatologia trata daquilo que a gente não conhece. Então, a gente não consegue ter muita certeza com aquilo que é desconhecido. Ninguém voltou do céu para nos explicar, para nos fazer uma entrevista, né? Como seria bom se a gente pudesse ir lá e fazer uma entrevista com alguém que já está lá. A gente não tem uma entrevista, a gente tem flashes, a gente tem sombras, a gente tem relances, a gente tem um mapa, né? Então, é muito difícil você ter uma imagem precisa com algo que é totalmente desconhecido para nós. E a terceira coisa é a vontade de Deus. Deus não quis nos revelar isso na sua plenitude. Então,
O que Deus não nos revela, a gente não tem como saber. Tem gente que até tenta, mas não dá para saber. Então, a gente tem muitas certezas em escatologia. Quem se debruça sobre essa matéria com seriedade, precisa ter essa humildade de saber que em escatologia, diferente de outras matérias da teologia, a gente trabalha com possibilidades. A gente trabalha com visões, com escolas de interpretação e não com certezas absolutas. Tenha a pulga atrás da orelha. Todas as vezes que você ouvir alguém falando sobre escatologia com aquela veemência, porque ela não é uma ciência exata. Porém, existem 4 questões que são irrefutáveis dentro da escatologia. 4 questões que todas as escolas de interpretação sérias, bíblicas, concordam. Isso você pode garantir, isso a escatologia garante para nós. A primeira, Jesus vai voltar. Então essa é uma certeza que nós temos. Não importa se a pessoa é amilenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, se ela é histórica, é uma certeza bíblica, Jesus vai voltar. Posso ouvir um amém? A segunda certeza absoluta que a gente tem dentro da escatologia é que haverá um juízo para os ímpios. Então, isso é amplamente abordado dentro da escatologia de uma forma categórica, que haverá um juízo para os ímpios. E haverá uma salvação para os justos. Então, a gente pode afirmar que haverá uma salvação para os justificados pela fé em Cristo Jesus. E a quarta certeza é que Deus habitará para sempre com o seu povo redimido. Então, essas 4 certezas, só para a gente recapitular, Jesus vai voltar. Isso é uma certeza absoluta. Haverá um juízo para os ímpios, não tem como escapar dessa verdade escatológica. Haverá uma salvação para aqueles que creem em Jesus. E Deus habitará eternamente com o seu povo. Então, tudo isso vai acontecer, isso é uma certeza escatológica. Como isso vai acontecer, é que aí que complica um pouco. Aí nós temos algumas ideias diferentes de como tudo isso vai acontecer. E aí a gente tem diferentes formas de estudo da escatologia. Eu queria aqui, em poucos minutos, falar sobre essas três ideias. Sobre estudo da escatologia. A pré-milenista histórica, a pós-milenista dispensacional e a amilenista ou pós-milenista. São algumas escolas teológicas sérias que interpretam o estudo escatológico. Eu não vou discorrer sobre elas, porque a proposta não é essa, mas a que a gente vai seguir é a pós-milenista dispensacional. Então, só para me situar dentro do estudo, o que a gente vai seguir. E eu vou fazer uma leitura agora com vocês de Daniel, capítulo 9. E aí nós vamos ler alguns versículos e aí a gente vai trazer um panorama do que interpreta essa escola pós-milenista dispensacional em relação à escatologia. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu queria que você abrisse comigo em Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 24 ao 27. E aproveita e vai mandando suas perguntas. Se você tiver já alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre esse tema escatologia, vai mandando que a gente já vai preparando aqui para daqui a pouco tentar respondê-las. Vamos lá então, gente. Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vou ler aqui para que a gente ganhe tempo. O nosso desafio hoje é o tempo. Então, vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas, muros, mas em tempos difíceis.
Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com a inundação, guerras e continuarão até o fim, e dissolações serão decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo, será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então, vamos só situar aqui o texto e daqui a pouquinho a gente vai passar uma imagem que vai explicar um pouquinho melhor para você. Daniel, ele recebe essa profecia quando ele está na Babilônia. E Deus traz uma revelação para ele, através do anjo Gabriel, de eventos que iriam acontecer. Ele fala sobre 70 semanas. Quando a gente estuda sobre as 70 semanas de Daniel, seguindo o viés dispensacional pós-milenista, a gente entende que Daniel está tendo ali uma visão de acontecimentos para a sua época, mas que abrangeriam também o período escatológico da grande tribulação. Eu vou explicar. Daniel, ele recebe uma profecia sobre 70 semanas. Essas semanas são semanas de anos, então 70 semanas de anos seriam 490 anos. E ele divide essas semanas em 7, em 7, 62 e mais uma. Então, uma semana, depois mais 7 semanas, desculpa, irmãos, 7 semanas, mais 62 semanas e depois mais uma semana. Vamos falar de novo para a gente falar direitinho. Então, ele fala sobre 7, 62 e mais uma. Então, ele fala sobre as primeiras 7 semanas, iniciam no período de reconstrução de Jerusalém, quando o rei Dario dá ordem para que o povo comece a regressar do exílio babilônico para reconstruir Jerusalém. Então, começa as primeiras 7 semanas. Depois, mais 62 semanas, compreende da reconstrução de Jerusalém até a retirada do Messias. Até a morte, ressurreição e ascensão do Messias. E aí sobraria mais uma semana. Dentro dessa interpretação histórica, essas semanas, essas 69 semanas, elas se cumpriram dentro do povo Israel até a tirada do Messias. E depois da retirada do Messias, abriu-se um hiato na história, aonde Deus está tratando com os gentios, o tempo da igreja. Então, 69 semanas já se cumpriram sobre o povo de Israel. Faltam ainda uma semana, que equivale a 7 anos. Mas abriu-se um hiato na história, aonde Deus está tratando com a igreja, o tempo dos gentios. E então, nesse período, as 70 semanas pararam de contar, e ainda falta se cumprir uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, que são 7 anos. A gente vai colocar agora sim, uma imagem, para eu tentar explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Então, aqui a gente vê, né? As 69 semanas correspondem desde o decreto, que está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Né? Se você quiser, você pode ler depois aí na sua casa. Quando o rei Dario deu o decreto para que Jerusalém fosse restaurada, começou a contar essas 70 semanas. E elas vão até a retirada do Messias, até quando Jesus ele é ascendido aos céus. E depois, para de se contar essas semanas, porque entra-se o tempo dos gentios. Eu queria ler
para vocês em Lucas. Na verdade, a gente encontra aqui o período dos gentios em Lucas capítulo 21, versículo 24, e também em Romanos capítulo 11, versículo 25. Então fala que nós estamos vivendo hoje esse ato na história, que é o período dos gentios, ou o período da igreja. Então hoje Deus deixou de tratar com Israel e Deus está tratando com os gentios, com a igreja. Mas ainda falta se cumprir uma semana, ou sejam 7 anos. Então existe um evento que vai dar fim ao tempo da igreja e iniciar a 70ª semana de Daniel, a última semana das 70 semanas. Alguém aí em casa arrisca dizer qual é esse evento? Que vai interromper o tempo da igreja e vai voltar o relógio de Deus a tratar com Israel? É você que sugeriu que é o arrebatamento da igreja, você acertou. Porque o arrebatamento da igreja encerra a época da graça, ou o tempo da salvação dos gentios, e faz com que Deus se volte agora para Israel novamente, que é a última semana que falta, é a 70ª semana de Daniel. E aqui, no texto que a gente leu, a gente fala que esses 7 anos vão ser divididos em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Interpreta-se dentro dessa corrente que, quando a igreja for tirada, então Deus volta os seus olhos para a salvação de Israel. E começa o que a gente chama de juízo sobre a terra, ou a ira do Cordeiro. A igreja não passa, segundo essa linha de interpretação escatológica, por esse período. A igreja, ela é tirada antes do início da grande tribulação. E aí, o que a gente lê em Romanos 11 se cumpre no período da grande tribulação, que é a salvação de todo o Israel. Na grande tribulação, a gente vê todos aqueles flagelos, ou toda aquela ira do Cordeiro, descendo sobre a terra, a fim de trazer justiça, vingança sobre os habitantes da terra, e juízo também perante o anticristo. Então, essa semana, essa última semana, o período da grande tribulação, será dividido em 2 metades, como você pode ver ali na imagem. Então, a gente tem alguma cronologia de acontecimentos dessa última semana. Primeiro, abre-se o primeiro selo e aparece o cavaleiro do cavalo branco, que é justamente o governo do anticristo, do falso Cristo. E esse anticristo começa então a governar, e os judeus vão acreditar que ele é de fato o Messias que eles aguardam até hoje. Alguns dizem que ele vai reconstruir o 3º templo e vai restabelecer a soberania de Israel. E só que na metade dessa semana, nos 3 anos, ele quebra a aliança que ele fez com os judeus, como a gente leu aqui em Daniel 9, e ele profana o altar. Alguns dizem que essa profanação foi o que Epifânio fez, e alguns dizem que ele vai sacrificar um animal imundo no Santo dos Santos. E ele deixa de... ele impede agora que os judeus adorem a Deus, e ele quer receber a própria adoração. Então é nesse momento que os judeus reconhecem de fato que Jesus, Yeshua HaMashiach, que Jesus de fato é o Messias. Então, no meio dessa grande tribulação, começa-se então uma grande perseguição aos judeus, e Deus começa a derramar sobre a terra os seus flagelos, a sua ira. E, ao final desse período de 7 anos, Jesus volta para estabelecer o seu governo. E então se inicia o que a gente chama de período do milênio, ou governo milenar de Jesus sobre a terra.
a igreja volta com o corpo glorificado para participar desse reinado com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Por 1000 anos Satanás é preso. Por 1000 anos reina aqui nessa terra justiça, paz, equidade, porque é um governo de Cristo. E após esses 1000 anos, Satanás é solto. E ele tenta seduzir grande parte da terra aqui para destronar o Cordeiro. E aí então vem o juízo final. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, que já está o falso profeta e a besta. Se estabelece o juízo final do trono branco para estabelecer a condenação dos ímpios. Obviamente, irmãos, eu falei aqui dentro do tempo que eu podia. E a gente pulou aqui muitos detalhes, mas a ideia era trazer um panorama, uma ideia geral do que de fato é a interpretação dispensacional pós-milenista. E a nossa ideia nesse estudo não é fazer um estudo aprofundado. A gente pode, se você quiser, depois falar sobre cada um dos assuntos, aí a gente pode falar com mais propriedade, mas a nossa ideia era trazer um panorama geral para suscitar em você a curiosidade, para você suscitar o desejo de conhecer sobre isso e para que você participasse conosco aqui, dispondo perguntas, mandando dúvidas, mandando questionamentos. Quero recapitular com você 4 certezas que a gente tem dentro da escatologia, para que isso fique firmado no seu coração. Primeiro, Jesus vai voltar. Não se engane, Jesus vai voltar. Tem pessoas que estão agora banalizando a ideia do arrebatamento. Mas o arrebatamento é uma ideia bíblica. É uma ideia central nas Escrituras. Jesus vai voltar. Segunda coisa, irmãos, não se engane. Haverá um juízo para aqueles que desprezam o sacrifício de Jesus. Haverá um juízo para os ímpios. E haverá também uma salvação para os justos. Haverá uma eternidade com Deus. Nós habitaremos com o Senhor. Nós estaremos para sempre com Ele. Tenha essas certezas, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero orar com você. Orar com você que assistiu essa palavra e que, de repente, tem dúvida no seu coração. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltar agora, como é que está a sua vida? Você está aguardando a vinda do Senhor? Você estaria pronto para estar com Ele? Ou você está esperando eu não sei o que para se aprumar? Amanhã pode ser tarde, meu irmão. O Senhor virá como ladrão na noite. E Ele vai pegar muita gente de surpresa. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, o seu tempo de se arrepender, de se consertar e de estar pronto para a vinda do Senhor é agora. Por isso eu não quero desperdiçar essa oportunidade, quero orar com você. Se você tem que santificar a sua vida, se você tem que carregar a sua botija de azeite, que é a presença do Espírito Santo, não deixe para fazer isso amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. E depois dessa oração, a gente vai aqui entrar no nosso momento de interatividade e tentar responder as perguntas que os irmãos vão enviando. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem o controle da história nas suas mãos. Não só da história da humanidade, não só da história, Senhor Deus, ó Pai, dos acontecimentos escatológicos, mas também da nossa história, Pai. Nossa vida está nas tuas mãos, Pai. E eu quero orar, Pai, por aquele meu irmão que me assistiu nessa noite e que não tem, Senhor, convicção da sua salvação. Que se o Senhor voltasse nesse momento, não teria certeza se seria salvo ou não, se estaria com o Senhor para sempre ou não. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abrace esse meu irmão e que dê a ele a oportunidade de se arrepender. Pai, não deixe que nós venhamos cair na surpresa que aconteceu com aqueles antediluvianos, que só foram tomar caso, Senhor, da sua palavra, quando a chuva começou a cair, Senhor. Ou como aquelas 5 virgens loucas, imprudentes, nécias, Senhor, que, Senhor, deixaram que o azeite se apagasse, deixaram que a chama do teu Espírito morresse em seus corações. Mas que em nome do Senhor Jesus, Pai,
nós venhamos ser a geração que está atenta, Senhor. Pai, que esse tempo de pandemia sirva, Pai, para que a gente se atente e para que a gente se prepare, porque eu sei que em breve o Senhor voltará. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, meu irmão. Se você foi tocado por essa palavra, depois quiser conversar, entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar na sua caminhada com o Senhor. Se nós estivéssemos na TV, eu ia falar que tem um comercial, que ia ter um intervalo e depois nós voltaríamos com as perguntas. Mas como nós estamos ao vivão mesmo aqui, eu queria passar aqui para os meus irmãos, para a Bruna que está aqui me auxiliando, para ver se ela já tem algumas perguntas que pode ir fazendo aqui. Você vai ouvir uma voz do além, mas não é do além não, é a Bruna que está aqui me ajudando aqui com as perguntas. Vamos lá então, querida. Boa noite, pessoal. A gente já tem aqui 6 perguntas. Agora é um bom começo. Vai mandando sua pergunta aí, irmão. Primeira pergunta. Em sua opinião, o anticristo já existe? Quem você acha que ele é ou de onde ele virá? Na verdade, assim, se ele já existe ou não, é difícil a gente responder. Porque essa questão de tempos, de estações, é algo que Deus reservou só para ele. Embora o texto bíblico diga em 1 João que já existe o espírito do anticristo atuando no mundo, a gente vê em 1 Tessalonicenses que o anticristo é uma pessoa específica. Segundo a linha de interpretação que nós estamos usando aqui, em Apocalipse 13, fala que ele é uma pessoa que emerge do mar, né? Então, das nações, porque mar ali em Apocalipse 13 fala sobre as nações. É bem provável que ele seja um governante, né, de nacionalidade judaica, ou convertido ao judaísmo. Por quê? Porque a função dele vai ser ali, de repente, reconstruir o templo, ser amigo dos judeus, promover essa paz mundial, né? Que a gente pode dizer que é a reconciliação, de repente, entre os muçulmanos e os judeus. Então, é bem provável que ele seja, né, de origem judaica ou de origem árabe, né? E que vai favorecer os judeus, promovendo essa paz. Quem é? Aí fica sempre no campo da especulação. Qualquer palavra que a gente diga nesse tempo, nesse sentido, vai ser leviana. Não temos como saber, né? Já foi tanta gente o anticristo, né? Mas muitos anticristos já têm surgido no mundo, e todos esses que as pessoas muitas vezes dizem que alguns foram de fato anticristo, mas não essa figura central escatológica. Ok? Ok. Próxima. Fala-se sobre a marca da besta. Há especulações de como se dará. Falavam que era o cartão de crédito, agora se fala do chip. Independente do que será, como saberemos e como fugir dessa marca? Na verdade, assim, esse é um assunto, mais um assunto daquela lista que eu falei aqui, de que nós temos muito mais dúvidas do que certezas. A questão da marca da besta, ela foi interpretada historicamente como o governo de Nero, né? Então, o 666 ali, para aqueles que têm uma interpretação histórica do Apocalipse, diz que é, na verdade, um códice do nome do imperador Nero. Talvez isso seja verdade, mas o Apocalipse, ele, na minha opinião, é um livro de dupla referência. Então, ele se refere a fatos históricos que aconteceram e se cumpriram naquele primeiro século, mas que apontam para realidades futuras. Então, o 666, né, que é a marca da besta, não é um chip, não é o código de barra, não é o www, nem é a televisão, né? Ele, de fato, pode ser uma marca literal, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que ele representa. Então, assim, o que eu queria deixar claro para essa pessoa que perguntou é que a marca da besta não vai ser algo que vai enganar as pessoas. Não vai ser, poxa, eu fui lá no banco, coloquei um chip e agora eu estou marcado. Não vai ser uma coisa que as pessoas vão fazer por ignorância. Na minha interpretação,
A marca da besta vai ser uma negação de Deus e uma aceitação consciente do governo do anticristo. Então, negar ali, o 66, receber aquela marca, é você aceitar o anticristo como Deus, como Messias, e uma negação consciente de Jesus. Então, como é que isso vai se processar? Se vai ser através de um chip, de uma tatuagem, de uma marca? Nós não temos como saber. Mas o que nós temos como saber é que isso não vai acontecer de forma as pessoas vão ser pegas de surpresa. Não, as pessoas vão tomar uma decisão. Assim como nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, aceitar a marca da besta vai ser uma decisão que a pessoa toma de receber o seu governo. Ok? Ok. Estou aliviada. Eu achava que podia ser o chip também. Não que não possa ser, mas não vai ser uma coisa que... Mas vai ser de forma deliberada que vai mesmo, pegar né? as pessoas de forma desprevenidas, né? Chegou uma pergunta aqui, em complemento à primeira ainda, do anticristo. A pessoa perguntou se o anticristo pode ser uma mulher. Eu acho muito improvável. E por que eu acho improvável? Porque o anticristo, né, dentro da interpretação escatológica, ele é uma figura que vai trazer a união ou a paz mundial. E a gente sabe, por exemplo, dentro da cultura muçulmana, que as mulheres não têm essa liderança ou essa proeminência. Então, eu acho muito difícil que, por exemplo, a cultura muçulmana se dobre a um líder que seja uma mulher. Quando Paulo fala em Tessalonicenses sobre o anticristo, ele fala sobre o homem da iniquidade. Então, certamente, né, é pouco provável que seja uma mulher. Né? Aqui não é machismo, né? E nem que eu não acho que uma mulher não tenha capacidade de governar, mas dentro da cultura bíblica e dentro da ideia que o anticristo traz, provavelmente não será uma mulher. Ok. Sobre a teoria pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, o senhor já explicou, né? Mas a pessoa tinha perguntado qual é a teoria bíblica ou certa. Como eu disse, né? Escatologia não é uma ciência. Então, não dá para a gente falar uma fórmula matemática. Essa é a certa, essa é errada. Eu acho que quando a gente fala sobre escatologia, a gente fala sobre visões bíblicas, como a gente lê a Bíblia e entende melhor a escatologia. Então, falando pessoalmente, a forma que eu entendo melhor escatologia é essa que eu apresentei, que é a pré-tribulacionista ou a pós-milenista dispensacional. E ela vai tratar de uma questão que difere das outras, que é sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Porque há três principais escolas sobre o arrebatamento. Aquelas que acreditam que o arrebatamento vai ocorrer, mas depois de todo o período da grande tribulação. Então, que a igreja vai atravessar todo o período da grande tribulação. Há acreditam que a igreja vai atravessar metade do período da grande tribulação, que são os mesos tribulacionistas. E existe aqueles da qual a corrente eu pertenço, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou pré-tribulação. Então, eu quero ler alguns versículos aqui que fomentam essa ideia, né? Na verdade, em Apocalipse 6,16, fala que o período da grande tribulação é o período da ira do Cordeiro. Veja que a tribulação é o juízo de Deus, não é o juízo do diabo, e nem algo que os homens provocaram, mas é algo que Deus está trazendo juízo. Então, fala que é a ira do Cordeiro sobre a terra. Em 1 Tessalonicenses 1,10, fala assim: e esperardes dos céus a Jesus, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não na ira vindoura, mas da. Existe a diferença entre na e da. Então, a esperança é que Jesus vai nos livrar dessa ira vindoura, que é a ira dele.
1 Tessalonicenses 5:9 fala assim: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus. Em Apocalipse 3:10 fala assim: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então, é interessante a gente ver que o período da grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a terra. E não vejo sentido, e não vejo base bíblica para que a igreja passe por esse período de ira do Cordeiro, né? Tem uma pergunta que parece rebater isso. Não tem sei, problema. mas aqui em Mateus 24, 23 a 26, fala assim: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Considerando a teoria de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que os judeus não creem em Jesus nem no Novo Testamento, para quem seria direcionado este aviso de não buscar o Messias naquele tempo? Na verdade, assim, a gente tem que entender que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, é um evangelho escrito diretamente para os judeus, né? A ideia do evangelista Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido. Então, justamente nesse período da grande tribulação, aonde os judeus estarão ali vendo e sendo ali enganados pelo anticristo, faz todo sentido esse aviso, né? Faz todo sentido esse aviso. E, obviamente, a Bíblia, ela tem um propósito, mas ela tem uma aplicação que se dá sempre no agora. Então, qual é a aplicação que a gente pode tirar desse texto agora? Quantos não estão aparecendo aí desde que Jesus ascendeu ao céu dizendo ser Jesus? Quantos falsos cristos não têm aparecido até o dia de hoje se passando, né, pelo Messias? Quantos falsos cristos não têm sido pintados ou desenhados pelas falsas teologias? Então, isso serve para nós hoje. Olha, Jesus não está ali, não, de executivo ou de jatinho, né? É mais ou menos essa ideia que a gente pode aplicar para nós hoje. Vamos lá. Ok. As pessoas têm a dúvida se terão uma segunda chance de salvação após o arrebatamento. Haverá essa chance? Essa pergunta também entra naquela casinha lá de perguntas sem uma resposta absoluta, né? O que eu posso dizer, o que a Bíblia fala sobre salvação, fala sobre o tempo que se chama hoje. Que o tempo da salvação é agora, né? Que a oportunidade de salvação é agora. Então, os textos que Jesus fala sobre a sua vinda, falam que a igreja deve estar preparada, e não fala de uma segunda chance. Então, a escola dispensacional trata do período da grande tribulação como o tempo da salvação dos judeus. Ah, pastor, mas não haverão outras pessoas que vão poder ter a oportunidade de se salvar? O texto bíblico não é muito claro. Não é muito claro sobre essa questão. Então, o que eu posso responder é que salvação é agora, né? Não há essa certeza de que haverá uma outra chance, né? Nós temos que aproveitar a chance que o Senhor tem nos dado agora. A ideia é que nós temos que estar prontos para a vinda do Senhor. E falando nisso, como que vai ser a questão do juízo eterno para os ímpios? Você crê no fogo eterno? Olha, eu não gostaria de crer. Eu gostaria que essa ideia de fogo eterno que a Bíblia fala fosse algo figurado. Mas porque essa realidade é uma realidade difícil. Mas a gente tem duas ideias bíblicas. Ou a gente crê que a eternidade vai durar a eternidade, ou a gente crê que a eternidade é só um tempo que depois vai acabar.
Porque o mesmo texto que Jesus falou sobre o inferno eterno, a condenação eterna, ele falou sobre a eternidade com ele. Se uma realidade não é permanente, a outra também não é. É difícil encarar essa realidade porque é uma coisa que dói na nossa alma. Mas o que Jesus ensinou, e foi ele o escritor do Novo Testamento que mais falou sobre essa realidade, é de um fogo eterno. É de uma condenação eterna. O fogo não necessariamente seja algo literal, mas o juízo, sim, é eterno e inescapável e irreversível. Não tem como fugir disso. Não vou nem falar amém depois dessa resposta. Tem mais bastante pergunta ainda aí? Tem algumas. Sobre 1 Coríntios 15, 52. Por favor, quando será a última trombeta? Antes ou depois da grande tribulação? Na verdade, irmãos, 1 aos Coríntios capítulo 15, 52, Paulo tem a revelação ali, ou ele explica à igreja de Corinto, como se processará a ideia do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. E ele dá ali um detalhe, né, que Jesus, por exemplo, ele não fala sobre o arrebatamento. Porque Jesus ele conversa ali, né, falando sobre os discípulos, mas essa revelação é dada a Paulo. Então, em 1 Coríntios, ele fala sobre o mistério. E aqui ele está falando sobre a trombeta, que é a última trombeta, que está chamando as pessoas, convocando essas pessoas para estarem na presença do Senhor. Então, é o último chamado da igreja. Lá em Apocalipse, a gente vai ver a última trombeta anunciando o juízo de Deus, o último juízo de Deus, né? Então, na verdade, aqui são duas ideias distintas. A ideia do arrebatamento, que fala ali em 1 Coríntios 15, e em Apocalipse fala sobre a questão do juízo de Deus. É interessante, abrindo um parênteses aqui, eu falo bastante sobre essas questões, que não existe uma ideia bíblica, como algumas pessoas falam, sobre 3 voltas de Jesus. Jesus vai voltar uma única vez, só que essa volta de Jesus se dará em 2 fases. É o que a gente chama de harpazo e parousia. O harpazo é o quê? O arrebatamento, é o rapto secreto, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. Então a igreja vai ser raptada e vai se encontrar com o Senhor. Na volta de Jesus, na parousia, que é a sua aparição gloriosa, ele voltará com a igreja e todo olho verá. Então, essa última trombeta corresponde a essa volta de Jesus, tanto do arrebatamento, tanto com a sua gloriosa aparição. Ok? Ok. Jesus sabe quando virá o fim ou só o Pai? Olha aí a pergunta que eu fiz aqui no texto, né? Meus irmãos, a gente tem que entender que Jesus, enquanto homem, enquanto na terra, ele era 100% homem. Ele, né, como a gente vê ali na teologia de Kenosis, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, inclusive o atributo da onipresença e da onisciência. Então, Jesus, quanto homem, tinha limitações de conhecimento. Ele não usou o seu atributo de onisciência. Então, obviamente, Jesus, como homem, não sabia, mas a partir do momento que ele reassumiu a sua condição divina, de todo-poderoso, como está ali em Apocalipse 1:8, obviamente ele sabe. Então, naquele momento que ele diz, ele não sabia, mas hoje, na sua condição eterna, ele sabe de todas as coisas, não há nada que ele não saiba. Então, pode perguntar para ele, né, também. Essa Acho seria que a uma boa pessoa resposta. perguntou pensando nisso. Vamos a lá, gente tem mais umas 3 perguntas então aqui, vamos tentar tá? responder essas 3 rapidinho e a gente para aqui, tá? Gostaria de saber sobre o batismo. Sem batismo não há salvação? Eita, essa não é uma pergunta escatológica, mas é boa, né? Vejamos, o que é o batismo? O batismo é uma ordenança de Jesus, né? É um sacramento ou uma ordenança, a gente não usa essa palavra sacramento, a gente usa a palavra ordenança, que, na verdade, é uma declaração, um atestado de que você, de fato, creu em Jesus.
E em Marcos 16, Jesus fala, olha, quem crer e for batizado será salvo. Então, ali Jesus parece colocar o batismo como uma condição para salvação. Então, quando você crê, você então confessa isso, você declara isso publicamente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para salvação. Então, a regra bíblica é crer e ser batizado. Pastor, mas, por exemplo, uma pessoa que está lá no leito do hospital, e ela se arrepende e crê em Jesus, e ela não teve a oportunidade de se batizar, ela não vai ser salva porque ela deixou de se batizar? O que acontece é o seguinte, não é o batismo que salva, o que salva é a fé em Jesus. Então, se essa pessoa se arrependeu e creu em Jesus, e não teve a oportunidade de se batizar, eu creio na salvação dessa pessoa. Mas não posso garantir isso para uma pessoa que ouve o Evangelho, crê em Jesus, mas nega o batismo. Ah, não estou pronto. Vamos deixar mais para frente, porque isso é uma forma de a pessoa negar o que ela crê. Se ela crê, ela tem que se batizar. Então, nós temos o relato do ladrão na cruz, que ele se arrependeu, creu e não teve tempo de se batizar e foi salvo. Mas ele não é regra, é caráter de exceção. A regra é quem crê e for batizado será salvo. Ok? Mais duas tem? Ok, tem. Vamos lá, mais duas para a gente Se terminar. alguém quiser se batizar, gente, manda mensagem também aí no grupo. Manda mensagem. Nos procurem, a gente pode marcar para vocês fazerem o curso, não perca a oportunidade. Será que pode ter batismo online? Uma boa ministrar pergunta. o batismo online? A ceia online temos feito, né? Mas agora o batismo online... Né? Aí é um pouco difícil, né? Próxima pergunta. Estou olhando. Peraí. Pastor, gostaria de saber por que alguns dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Chama isso de predestinação? E isso tem alguma coisa a ver com o juízo final? Eita, aí o pessoal foi longe, né? Meus irmãos, essa é uma pergunta que tem mais a ver com soteriologia do que com escatologia. Então, eu vou tentar formular minha resposta aqui em poucas palavras, embora não seja uma resposta tão simples. A ideia da salvação pela salvo uma vez, salvo para sempre, é uma vulgarização da teologia calvinista. Então, a teologia calvinista, em síntese, em palavras muito rápidas, ela crê que Deus elegeu algumas pessoas para salvação. Elegeu algumas pessoas para serem salvas. E aquelas pessoas que Deus elegeu, que Deus chamou, elas estão salvas e não tem como alguém, né, contrariar isso, não tem como a pessoa perder a salvação. Então, por isso existe um ditado vulgar que fala, não, a pessoa salva uma vez, salvo para sempre. Mas não é bem assim que o calvinismo interpreta. Interpreta que se uma pessoa realmente foi eleita e ela foi chamada por Deus, ela vai permanecer na presença de Deus e ela vai ser salva. Se ela de repente se desvia, se ela escolhe o caminho, é porque de fato ela não tinha sido eleita. Então, em nenhuma teologia séria, a não ser essas teologias da graça da lagoa, o que é a teologia da lagoa? Sabe o que é a lagoa? Lagoa é algo bem grande, mas bem raso, né? Então, essas teologias da lagoa que pregam uma graça barata, né? Mas não é o calvinismo histórico. Nós cremos que a pessoa ela pode apostatar da fé, mesmo depois de ter recebido a palavra de Deus, ter crido, recebido o Espírito Santo, como está em Hebreus 6 e Hebreus 10, ela pode negar o Senhor e assim, entre aspas, cair da graça e perder a salvação. Ok, eu vou ler só mais uma, porque então, as perguntas não param de chegar aí também no WhatsApp, mas aí a gente vai acabar passando muito do horário, né? Não, vamos fazer mais uma, né? E aí a gente, de repente, transporta essas perguntas para a semana que vem. A Célia perguntou se vai ter continuação na próxima quarta-feira. A gente vai continuar aqui fazendo os cultos interativos.
Manda aí sua mensagem, se você gostaria de que nós continuássemos falando sobre escatologia, ou você quer sugerir um outro tema, mas nós teremos na próxima quarta-feira também esse culto interativo. Então, vamos lá. Apocalipse 24, que fala sobre a questão do milênio. Cristo reinará pessoalmente na terra. Quem vão ser os humanos que viverão com Jesus no reinado de Jesus na terra? Tem alguma coisa a ver com 144 mil que a Bíblia diz? Eles serão salvos na tribulação? Na verdade, vamos lá, são várias perguntas em uma só. Então, dentro da linha, sempre vou reprisar isso, dentro da linha pós-milenista dispensacional, acredita-se no reino milenar físico de Jesus. Jesus vai reinar sobre a terra para cumprir o propósito original por qual essa terra foi criada. Então, várias profecias do Antigo Testamento se cumprem no período ou na dispensação do milênio. Quem são as pessoas que vão viver aqui? Todas aquelas pessoas que sobreviveram ao período da grande tribulação. Então, essa terra será restaurada ou recriada, e a Bíblia fala sobre uma terra recriada, uma terra restaurada, um lugar realmente de paz, um lugar de justiça, um lugar onde morrer aos 100 anos será jovem. A igreja fará parte desse reinado, mas a igreja estará com o corpo glorificado, não numa condição pecaminosa, mas participando desse governo de Cristo. O que ela pergunta é sobre os 144 mil. 144 mil, assim como todos os livros, os números do Apocalipse, é um número simbólico. Representa ali a totalidade do povo judeu que vai ser salvo na grande tribulação. 144 mil seriam 12 mil de cada tribo. 12 é o número do povo de Deus, são 12 as tribos de Israel, são 12 os apóstolos. Então, 144 mil não é um número literal, mas é um número simbólico de todos os judeus, né, da plenitude do povo judeu que vai ser salvo durante a grande tribulação. Okay. Acabamos? Tem mais, mas aí o senhor que sabe. Vamos mais uma, então, a última. Vai, a última. Aí a gente termina aqui. A pessoa escreveu assim: por favor, só uma palhinha sobre Mateus 24, do 29 ao 31. É o arrebatamento, sim ou não? Não. Uma palhinha não, né? Na verdade, Jesus não falou sobre o arrebatamento. Então, a gente, em Marcos 13, em Lucas 22, em Mateus 24, Jesus ele descreve ali um acontecimento que a gente pode chamar de uma profecia de tripla referência. Ele fala sobre algo para os discípulos naquele momento, ele fala sobre o juízo que haveria sobre a Israel do primeiro século, porque rejeitaram o Messias. Então, essa é uma palhinha. É a destruição do templo. Então, Jesus está falando ali para a destruição do templo, que é o juízo daquela geração que rejeitou a Jesus e a destruição da religião judaica, e ao mesmo tempo ele está falando sobre o período da grande tribulação. Você não encontra ali o arrebatamento nas palavras de Jesus. Quem falou sobre o arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Essa revelação veio de Jesus para o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus não fala sobre o arrebatamento. Ok? Ok. Então, meus irmãos, espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido, né, proveitoso para você esse tempo. Espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas ou que elas tenham aumentado. Porque o mais gostoso, irmãos, é quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai criando perguntas e essas perguntas nos levam a buscar cada vez mais. E é interessante a gente saber que o Senhor, mesmo em tempo de coronavírus, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo onde as pessoas não têm a resposta, o Senhor tem a resposta de tudo. Amém? Posso ouvir um amém?